Vamos lá, pessoal, para a parte 2 das entrevistas em coberturas caóticas. Estamos aqui fazendo um especial, na verdade, sobre a parte, aproveitando aí o gancho, né, da pandemia do coronavírus, do Covid-19. A gente está com uma sequência de trabalho adaptando o que a gente aprenderia normalmente nas aulas a esse tipo de cobertura jornalística, né? A gente chama de cobertura jornalística caótica porque é uma situação normalmente sem muito controle, né, da nossa parte, sem muito controle também das autoridades. Então a gente tem visto aí um momento de muita apreensão entre as partes, tá? Então a gente viu a primeira aula, né, que falou sobre isso. A gente fez meio que uma introdução, entendemos o cenário já com as principais dicas assim. E agora a gente vai refinando um pouquinho mais, né, nessa questão das entrevistas aí que nós temos que fazer nessas coberturas mais caóticas. Bom, nessa aula agora a gente vai ter uma pequena sequência de como evitar erros na entrevista e na apuração, tá? Ou seja, o que eu tenho que ficar muito esperto, o que eu tenho que ficar muito ligado quando eu vou fazer uma entrevista ou uma apuração em uma cobertura caótica ou uma cobertura como essa da pandemia do Covid-19. Bom, primeira coisa que eu tenho que entender, testemunhas, fontes testemunhais tendem a ser muito emocionais, gente. A gente já falou disso aqui, vocês já sabem que fonte testemunhal, a gente fez uma aula até presencial, uma das primeiras aulas da nossa disciplina, a gente fez falando sobre fontes testemunhais, podem ter uma subjetividade muito mais exacerbada. Então, cuidado e peça a elas sempre provas do que elas estão dizendo. E tem uma coisa também importante: fontes testemunhais, se não quiserem se identificar, tem que ter um motivo muito bom, ou seja, ela tem que estar em risco, ou do contrário, se ela não estiver em risco e ela não quiser se identificar, ou não quiser dar um endereço ou uma referência dela, duvide da informação. Ou seja, nós não podemos pegar uma informação de qualquer um, simplesmente que a pessoa resolveu que ela quer falar alguma coisa. Então ela tem que ter uma referência, ela tem que assumir o que ela fala, e eu tenho que tomar muito cuidado então com isso. Então, primeiro, cuidado com a procedência dessas fontes testemunhais, verifique se realmente elas são testemunhas do fato, né? E se tudo isso estiver ok, ainda assim o discurso que elas fizerem em cima da entrevista que você vai fazer com ela precisa ser muito bem checado, muito bem avaliado, porque tem um fator emocional aí envolvido nessa história. Firmeza? Então essa é uma dica de ouro para a gente evitar erros na entrevista e na apuração. Uma outra questão, para evitar erros na entrevista e na apuração, de novo, aqueles dois verbos que a gente viu já na aula passada: cheque e atribua, checar e atribuir. Checar significa buscar informações, confrontar informações dadas pela fonte, ou seja, checar, buscar a verdade, cruzar dados, cruzar números, pegar provas, pegar documentos que consigam validar aquilo que foi dito pelas fontes. E também, ao mesmo tempo que eu checo, eu também atribuo, ou seja, é como se eu dissesse assim: foi ele que disse, ele que está dizendo, ela que está falando, ela que está afirmando, ele que está duvidando, ele que está acusando, ela que quer que você faça isso ou aquilo. Ou seja, quem tem a informação tem que ter respaldo, respaldar. Quem tem a informação, quem dá a informação, respalda. O choque muitas vezes afeta a memória das fontes oficiais e elas podem ter também muitas motivações. Em uma situação como essa da pandemia, por exemplo, do Covid-19, nós temos visto muitas autoridades errarem informações. Por quê? Porque problemas, assim, cabeça muito cheia, muita pressão na cabeça, tal, de repente fala uma porcaria. Ou então tem uma motivação econômica, ou então, como tem acontecido bastante também, tem uma motivação política, o que é pior, né? Então a gente tem que entender isso, a gente tem que estar ligado nisso, porque do ponto de vista deles falarem isso tudo, deixa, do ponto de vista nosso jornalístico, temos que o quê? Checar e também atribuir. Então sempre atribua a fonte a informação coletada e sempre peça provas ou formas de checar aquilo que foi dito. Só fala assim: você tem prova? Fala assim: não tem prova, mas tem os documentos lá no Tribunal de Justiça. Fala assim: aonde está no Tribunal de Justiça, com qual juiz, qual sentença.
pega informações para você checar. Que não pode soltar informação sem procedência ou sem checagem e sem atribuição, beleza? Bom, outra coisa, cuidado em casos como acidentes, crimes, tragédias em geral, pandemias, epidemias, surtos. Cuidado com vídeos, fotos e áudios de testemunhas. Vídeos, fotos e áudios de testemunhas precisam ser checados. Às vezes você está lá na redação, chega um áudio de um cara que fala assim, aqui ó, o ministro da Saúde falando tal. Gente, aconteceu tanto agora e tem acontecido tanto. Hoje mesmo eu recebi um áudio do ministro da Saúde, entre aspas, questionando o fato do isolamento social. Então, quer dizer, é o cara que mais defendeu o isolamento social até agora. Aí vem um áudio hoje no grupo de WhatsApp de um idiota lá que passou e ele pega e fala assim, olha, o ministro da Saúde está questionando o isolamento social. Eu falei assim, cara, não é áudio do ministro da Saúde. O ministro da Saúde já deu a informação de que ele não passa áudio, ele não faz gravaçõezinhas de vídeo. Tudo que vem dele vem só da fonte oficial, que é do Ministério da Saúde, ou quando ele dá aquela entrevista coletiva no final do dia, todo santo dia. Todo jornalista sabe que qualquer informação que não venha dali não tem fundo de verdade. Pode até ser checada, mas normalmente vai dar em nada, né? Então toma cuidado com isso, porque tem muita gente que cria essas coisas. Tem gente que passa o dia, cara, criando fake news. Tem gente que passa o dia criando porcaria, né? O cara é do mal, o cara tem más intenções, então ele quer ver o mundo pegar fogo, ele quer ver o circo pegar fogo. Então ele vai criando isso. Ele vai inventar foto, ele vai manipular foto. Então, hoje em dia é muito fácil manipular uma informação e jogar essa informação para frente. E quanto mais ela vai passando pelos grupos, mais ela vai se legitimando, né? As pessoas vão dando graus de veracidade na história. Então, você tem que tomar cuidado com isso para que você não caia muitas vezes numa conversa errada, né? E de repente pode até passar isso para frente. Gente, a pior coisa que pode acontecer na sua carreira é você passar uma fake news para frente. Presta atenção nisso, toma cuidado com isso, que o seu nome não pode sujar. Se o seu nome sujar, você está ferrado. Dificilmente você consegue recuperar a tua credibilidade enquanto jornalista. Bom, toma cuidado ao mesmo tempo também, já nessa mesma linha dos áudios, vídeos e fotos e fake news em geral, tome cuidado com rumores, boatos. Nunca reproduza boato em uma situação de emergência. Nunca reproduza boato em uma situação de pandemia. Você estará aumentando o grau de periculosidade daquela fake news ou daquele boato. E pessoas tomam decisões erradas, muitas vezes, porque levam a sério um boato, levam a sério uma informação falsa, e eles podem até morrer, gente. Você quer ser cúmplice disso? Se você quiser ser cúmplice disso, passa uma fake news para frente. Eu sempre digo isso, e parece um exagero, mas não é exagero, porque muitas vezes pessoas tomam decisões erradas, elas morrem por conta de fake news, elas ficam em estado grave, elas têm sequelas por conta de fake news. E as pessoas ficam falando assim, ai, mas eu só repassei, problema dele que abriu e que viu. Cara, não pode, não pode. Você é cúmplice. Se você não for julgado aqui, você vai ser julgado em algum outro momento aí do nosso universo paralelo. Mas, cara, toma cuidado com isso. Você é um jornalista, não é um fofoqueiro, né? Quem passa boato para frente, quem passa rumor para frente é fofoqueiro, né? Você não é isso. Firmeza? Boatos são do mal e você não é, ok? Então, firmeza. Vamos lá, próximo. Velocidade e exatidão. Cara, numa pandemia, num problema muito sério, como eles estão vivendo, num surto de doença, numa epidemia, num negócio, numa situação grave, às vezes num acidente, às vezes numa cobertura muito grande de um incêndio, às vezes um atentado terrorista, às vezes uma greve grande, às vezes uma guerra, né? Você tem que tomar cuidado com duas situações, a questão da velocidade e da exatidão. A questão aqui sempre é assim, ó, o jornalista sempre quer dar a informação primeiro, ele recebe a informação e já quer passar para frente. Quanto mais rápido ele for, mais credibilidade ele consegue, ou seja, o cara que chega primeiro sempre tem um pouco mais de moral. Recentemente isso tem mudado um pouco, sabe? A questão assim de quem chegou primeiro ou não, porque todo mundo chega primeiro hoje, né? Às vezes, na verdade, hoje o jornalista perdeu um pouco esse lance do furo, porque, cara, qualquer pessoa hoje fura um jornalista na rua, porque se ele tá lá diante de um acidente, ele faz a foto, coloca isso no Facebook, ele já furou um jornalista.
né? Quer dizer, então a gente está perdendo um pouco esse lance do furo, esse negócio da velocidade. Mas mesmo assim, ainda tem uma coisa muito ruim acontecendo, que é a questão de você publicar muitas vezes uma informação sem que ela seja checada corretamente, sem que ela esteja exata. Então, toma cuidado numa situação dessa mais grave, por exemplo, de pandemia, em que está todo mundo querendo dar tudo ao mesmo tempo, rápido. Quanto mais você é rápido, mais moral você tem, essas coisas assim, essa loucura toda, essa lenda urbana que existe e que ainda existe nas redações. Toma cuidado com isso e vai perguntar sempre de que os leitores precisam e quando eles precisam. Presta atenção nisso, porque olha só, do que os leitores precisam? Eles precisam de informação correta, eles precisam de informação verdadeira e de informação de utilidade pública. Quando que eles precisam? No tempo certo. Ninguém vai morrer nos próximos 10 minutos se você não colocar a informação sobre um determinado remédio. Exato? Então, assim, se a pessoa vai morrer nos próximos 10 minutos, ela vai morrer. Agora, não é porque você publicou a informação do remédio que ela vai se salvar imediatamente. Então, toma cuidado com isso. Do que os leitores precisam e quando eles precisam. Não coloque no ar uma história para só depois checar se é verdade. Às vezes a gente fala assim, não, vamos colocar. Eu já vi jornalista falando isso, cara. Eu publico, depois eu atualizo. Atualiza o quê, cara pálida? Você corrige, né? Você não atualiza, você corrige. E você não diz que você errou. Então, você muitas vezes, tomando esse tipo de atitude, você está errando forte e você está contribuindo muito mais com o caos do que com a solução. Nós, jornalistas, precisamos contribuir com a solução. Firmeza? Então, toma cuidado com esse lance da velocidade, da exatidão, porque você não é obrigado a dar tudo muito mais rápido que todo mundo, que o universo. Você precisa dar a informação correta no tempo certo, mas a informação tem que estar exata. Firmeza nisso. E outra coisa, toma cuidado e cheque, monitore muito bem os comentários online. Cara, monitore os comentários das matérias online, porque muitas vezes, hoje em dia, as pessoas colaboram, elas compartilham, elas vão para cima, e elas podem ser boas indicações de pautas, ou então boas indicações de personagem. Eu já vi muitas matérias legais sendo publicadas nos jornais, nos veículos jornalísticos, a partir de informações que surgiram nos comentários, de comentários que foram feitos, de histórias que foram apresentadas ali, de personagens que apareceram ali. Então, muitas vezes eu estou assim muito atento com tudo que está acontecendo. Eu publico uma informação, publico uma matéria e eu fico vendo muitas vezes os comentários que estão sendo transmitidos por ali. E isso é legal, isso é bacana, isso ajuda a gente e ajuda também a evitar erros na hora da entrevista e no processo de apuração de uma situação como uma pandemia ou de uma situação de um desastre, do incêndio, enfim, daquilo que está acontecendo. Firmeza? Gente, são dicas fundamentais para a gente poder passar reto, sem erro e sem problemas maiores no momento de uma situação, de uma cobertura caótica. Firmeza? Parte 2, cumprida. Estamos seguindo forte para que a gente possa desenvolver nosso trabalho jornalístico da melhor maneira possível em coberturas caóticas na nossa época agora, na nossa realidade. Firmeza? Um abraço para vocês, até mais!